A história de Estevão, no livro dos Atos, capítulo 6 até ao capítulo 8, é uma das mais impactantes e reveladoras de todo o Novo Testamento. Quando olhamos para este episódio, tudo parece mau demais e duro demais. Quando olhamos para aquilo que aconteceu a Estevão, as coisas parecem más demais, duras demais para nós compreendermos. Depois de termos atentado nas últimas semanas para o crescimento rápido, exponencial da Igreja, milhares de pessoas converterem-se, a crerem em Cristo Jesus como seu Salvador, olhámos para no último domingo para as necessidades normais, naturais de uma Igreja que crescia. Dores de crescimento. Olhámos para o levantamento de diáconos como resposta a essas mesmas necessidades. Como a Igreja reagiu, como a Igreja procurou solução para o problema que estava patente até para quem estava de fora. Agora o texto direciona a nossa atenção para este diácono. Talvez o mais conhecido, de certeza o mais conhecido destes escolhidos. Entre 7 homens cheios do Espírito, Lucas destaca Estevão. Quando lemos estes capítulos com calma, percebemos que por trás de cada detalhe existe esta verdade poderosa. Deus nunca perde o controle, mesmo quando tudo à nossa volta parece caótico, mesmo quando tudo à nossa volta parece injusto ou sem sentido. Antes, pelo contrário, Ele usa pessoas improváveis, situações adversas e circunstâncias até dolorosas para cumprir os seus planos soberanos e perfeitos. Foi assim no início da Igreja e continua a ser assim hoje. Vamos ler o texto. Atos, capítulo 6, iniciando no versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depusessem: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Vamos saltar o capítulo 7. Eu desafiei-vos a ler em casa. Se ainda não fizeram, volto a desafiar-vos a lerem depois. Daqui a pouco vamos olhar para a defesa de Estevão. Depois de ele ser conduzido ao sinédrio, Estevão tem a oportunidade de se defender. E é isso que está no capítulo 7, em todo o capítulo 7. Que daqui a pouco vamos olhar. Mas a defesa de Estevão termina no versículo 51 e 52 e 53, que vamos ler. 51. Depois de tudo o que Estevão diz para se defender da acusação que estava a receber, ou das acusações que estava a receber, ele diz: homens de dura cerviz, dirigindo-se ao sinédrio, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Ouvindo eles isto,
Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, excepto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Até aqui é a nossa leitura. Começamos por olhar um pouco para a vida de Estevão, para o que o texto nos revela acerca da vida de Estevão. E podemos dizer que era um homem cheio do Espírito. Este é o primeiro título que podemos dar a Estevão, que já tinha sido dado anteriormente. É um homem cheio do Espírito. Estevão não se limitou a servir às mesas ou a cuidar das viúvas. Ele era um dos diáconos levantados para esse efeito, como sabemos e verificámos no último domingo. Mas ele não se limitou a essas tarefas ou a essas ações. O texto é claro e nos diz que ele era cheio do poder e da graça de Deus. Não se limitou a funções administrativas, a tarefas direcionadas. Ele pregava, ele evangelizava, ele discutia nas sinagogas. Só assim é que era possível ele ter este choque com estas pessoas. Ele servia com amor. Ele fazia prodígios e sinais. Lucas faz referência a prodígios e a sinais no livro dos Atos apenas a Jesus e aos apóstolos. E só mais dois homens, a Estevão e Filipe, ambos nestes capítulos 6 a 8. Decorrente dessa exposição pública que ele tinha, que Estevão foi ganhando com as suas ações, uma exposição identificada por aqueles que estavam à volta dele, uma exposição identificada por aqueles que discutiam com ele e que não conseguiam vencê-lo pela discussão, a perseguição tornou-se imediata. Mas nós já começamos a perceber, olhando para o texto do livro dos Atos, já começa a ser demasiado óbvio para nós que a perseguição cresce causa ao mesmo ritmo que o Evangelho se desenvolve. A perseguição cresce causa ao mesmo ritmo que o Evangelho se desenvolve. Mas, por outro lado, também percebemos, e tem ficado evidente nos textos que temos sido confrontados, aos textos que temos sido expostos, que o Evangelho cresce ainda mais à medida que esta se intensifica. Vemos uma relação muito curiosa entre perseguição e o crescimento do Evangelho. É então na sinagoga dos libertos, formada por judeus livres da escravidão de Cirene, de Alexandria, da Sicília, província romana do sueste da Ásia, onde se localizava Tarso, de onde era Saulo. É desta sinagoga dos libertos que Estevão encontra os seus grandes adversários. Aqueles que começam a não gostar mesmo nada daquilo que ele dizia. Então, incapazes de resistir à sabedoria com que falava, com que discutia com eles, aos argumentos que apresentava, decidem acusá-lo com mentiras. Com mentiras. São acusações, irmãos, muito semelhantes às que fizeram contra Jesus. Dizer que ele blasfemava contra Moisés, contra Deus, contra o templo e contra a lei, que é a mesma coisa que dizer isso.
Quando não conseguiam vencê-lo pela argumentação, eles lançam mão da calúnia. Diz o versículo 11 que eles subornaram homens que dissessem alguma coisa. Eles pagaram a homens para dizer coisas que não eram verdade acerca daquilo que Estevão ensinava. E conseguem com isto avançar e levar Estevão até ao Sinédrio, ao mesmo tribunal que condenou Jesus. Exatamente o mesmo tribunal que condenou Jesus. Podemos dizer, olhar para a vida, para este episódio de Estevão e para o contexto em que Jesus é julgado, e percebemos que as acusações são as mesmas, o tribunal é o mesmo, e a estratégia é a mesma: a mentira, a calúnia. No versículo 11 e 12, o texto nos diz que a acusação contra Estevão era dupla. Acusavam-no de blasfémia contra Deus e contra Moisés, contra o templo e contra a lei. Duas coisas muito especiais, muito sensíveis, muito particulares para os judeus: o templo, o espaço, o lugar e a lei. E Moisés representava isso. Eles entendiam, o povo judeu, que só no templo, só naquele lugar, só naquele espaço poderiam oferecer sacrifícios. E só ali, e mais lado nenhum, Deus podia ser verdadeiramente adorado. Portanto, a ação de Deus estava circunscrita a um espaço plenamente definido. E eles não abdicavam disso. Eles queriam também que a lei que Moisés trouxe, que Deus enviou através de Moisés, jamais, em tempo algum, poderia ser alterada, mudada, atualizada. Nada. E era isto que eles acusavam Estevão. Acusavam Estevão de dizer que o templo desapareceria. É isso que diz o versículo 11 e 12. E ainda o versículo 14. Temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar, espaço, e mudará os costumes que Moisés nos deu. Lei. Espaço, lugar e lei. Eles achavam que a lei jamais poderia ser mudada e que o espaço não poderia ser colocado em causa. Então acusavam Estevão disto mesmo. Dizer que o templo seria extinto, desapareceria, e que a lei não era nada mais do que um passo para anunciar o Evangelho de Cristo. São estas as acusações que fazem a Estevão. Perante aquele tribunal, ele apresenta a sua defesa, que vai desde o versículo 1 do capítulo 7 até ao versículo 53. Foi o texto que não lemos, nós só lemos os últimos 3 versículos. Mas quero que olhemos para a defesa de Estevão, porque ela é sublime. Perante o Sinédrio, o que Estevão faz é impressionante. Irmãos, nós que temos estudado na escola dominical, estamos agora a estudar o panorama do Novo Testamento. Estudámos há cerca de um ano atrás o panorama do Antigo Testamento. Aquilo que Estevão aqui faz é exatamente enquadrar, ou fazer aquilo que nós temos tentado fazer, que é olhar para o Antigo Testamento e olhando para ele de uma forma panorâmica, enquadrá-lo perfeitamente naquilo que é o Evangelho, naquilo que é o ensinamento de Jesus, naquilo que é o Novo Testamento. Estevão faz isto de uma forma sublime e bela. Ele não responde com uma autodefesa, ele não responde com ressentimento ou com algum tipo de vitimização. Em vez disso, ele dá ao povo uma das maiores exposições bíblicas de toda a Escritura. Aquilo que Estevão faz nestes versículos é uma verdadeira aula sobre a história da salvação que começou lá nos patriarcas. Ele faz um contexto histórico desde esse tempo, o tempo de Abraão, o tempo de José, passando por Moisés, o tempo do Êxodo, o tempo em que o povo sai do Egito em direção à terra prometida e chega até à reconstrução do templo, Davi e Salomão, com aplicações práticas e consequências futuras em Cristo. No versículo 2 a 8, Estevão começa por falar de Abraão.
É em Abrão que Estevão começa o seu discurso. Porque para os judeus também tudo começa em Abrão. Abrão é um homem obediente à aliança, como sabemos, um homem de fé, um homem de esperança. Abrão não questionou nem duvidou nunca da promessa do Senhor. Mesmo não sabendo para onde ia, qual seria a terra, ele cria que a aliança ou o concerto estabelecido com Deus seria uma realidade, mesmo nunca tendo visto a promessa cumprida na sua plenitude. Ele descansou nela. Abrão nunca viu sequer a promessa plenamente cumprida. Estevão lembra que Deus nunca esteve preso a um lugar. O Deus da glória apareceu a Abrão lá na Mesopotâmia, longe, muito longe de Israel, muito longe sequer do templo. E Deus guia Abrão, chamou, prometeu-lhe, conduziu. E Estevão lembra que Deus sempre foi um Deus que caminha com o seu povo, não um Deus confinado a espaços, a territórios, a estruturas ou a tradições humanas. Estevão segue para José, do versículo 9 ao versículo 16. E lembra o Deus que transforma o mal em bem. Lembra o Deus que transforma o mal em bem. Apesar de José ter sido injustamente tratado pelos seus irmãos, como nós sabemos tão bem a história, e como estes homens presentes no Sinédrio a sabiam, vendido para fora da sua terra, vendido como escravo para o Egito, Estevão lembra que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Mesmo sendo estrangeiro, livrou-o de todas as suas aflições. Deus não ficou mais uma vez limitado à terra onde José habitava. Senão Deus não ia com José até o Egito. Mas foi. Deus estava com ele. Deus estava com José. Estevão está a mostrar que mesmo quando os homens planeiam o mal, Deus transforma o mal em bem. A história, portanto, não está nas mãos do acaso, está nas mãos de Deus. E lembramos as palavras que José dirigiu aos seus irmãos. Lembram-se quando se apresenta a eles? Ele diz-lhes: vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. A forma como José percebe que Deus transforma o mal que veio à sua vida num propósito maravilhoso. José não só foi suportado pela graça e misericórdia do Senhor, como foi, como sabemos, um instrumento poderoso nas mãos de Deus para suprimento do povo de Canaã. Em resposta à fome, o povo encontrou na terra do Egito suprimento. José no Egito não foi mais do que uma peça no puzzle de Deus, no propósito de conduzir o seu povo, ainda que rejeitado pelos seus próprios irmãos. Depois Estevão chega a Moisés. É em Moisés que ele investe a maior parte do tempo da sua defesa, do versículo 17 ao versículo 44. Chega a ver Estevão perante o Sinédrio lembrar Moisés. E não podemos esquecer que uma das acusações destes homens era que ele negava a lei de Moisés. Estevão mostra o quão respeitável para ele era a personagem de Moisés, como judeu que era, e a sua lei no plano divino. Então Estevão divide a vida do servo de Deus, de Moisés, em 3 períodos. Até aos 40 anos, Moisés, por todo o seu contexto, ele entende ou pensa que é forte. Ele olha para o contexto da sua vida, estar na casa de Faraó, e ele suporta-se na sua importância social, na sua sabedoria, e tenta ser o libertador do povo, segundo a sua força, usando a sua própria força, como nós sabemos, e fracassa. Quando Moisés se julgou forte, fracassou. Dos 40 aos 80 anos, Moisés agora, contrariamente aos primeiros 40, julga-se o mais fraco de todos, não é? Julga-se o mais fraco de todos. Ele foge para o deserto, torna-se um peregrino. Deus aparece-lhe e convoca-o para ser o libertador do povo. E ele diz: não quero. Que vá outro. Eu não tenho essa capacidade. Estevão continua e diz que depois dos 80 anos, Moisés aprende
que a força não está nele, nem devia estar nele. A partir dos 80 anos, Moisés aprende que Deus, Ele sim, é o Todo-Poderoso. Então, usado por Deus, reveste-se de toda a coragem e enfrenta o poderoso Faraó. Deus manifesta na terra do Egito todo o seu poder, através de milagres e de uma libertação maravilhosa do seu povo. Para os judeus, Moisés estava acima de todos os homens, de todos, que tinham obedecido ao mandamento de Deus. Foi ele mesmo, frisou Estevão, que anunciou a vinda de um profeta semelhante a ele. Curioso. Estevão refere claramente que foi Moisés que anunciou a vinda de um profeta semelhante a ele. Mas o que fez o povo? Pergunta Estevão. O que fez o povo a este homem que vocês tanto respeitam? O que fez o povo a Moisés, o portador da lei, que vocês não abdicam? O que fez o povo? Rejeitou. Clamou a Arão e diz: faz-nos um bezerro de ouro para adorarmos a deuses que vão adiante de nós. Portanto, o povo, apesar de honrar Moisés na teoria, na prática, rejeitou. Fizeram ídolos que vão adiante de nós. Resmungaram, resistiram. E a história de Israel é infelizmente marcada por este padrão constante. Rejeitar os mensageiros de Deus. Estevão está a dizer ao Sinédrio que a história do povo de Israel é marcada por este padrão. Rejeitar os mensageiros de Deus. Pela primeira vez, Estevão começa a colocar o dedo na ferida dos seus ouvintes. A acusação agora começa a ganhar vida e a ser identificável com eles próprios. É personalizada e atual. Estevão traz o povo do passado para lembrar e para mostrar que aquilo que o povo está a fazer no presente é exatamente aquilo que já fez no passado. Negar, rejeitar os mensageiros de Deus e a mensagem de Deus. Davi termina a sua defesa em Davi e Salomão. Versículos 45 a 50. Para provar que Deus é um Deus que não cabe num templo. Deus é um Deus que não cabe num lugar, num espaço. Davi encontrou graça diante de Deus. 2 Samuel capítulo 7. Já falámos sobre isso hoje na escola dominical. Lembramos que Davi pediu uma coisa ao Senhor. Para lhe construir uma casa. Para edificar uma casa mais sólida e permanente. Davi não achava justo não haver essa casa. Mas o seu pedido foi recusado pelo Senhor. E coube a Salomão, seu filho, edificar o templo. O argumento de Estevão é que o tabernáculo e o templo não foram edificados com o propósito de confinar Deus a um espaço geográfico. Porque, segundo as palavras de Estevão no versículo 48, dirigidas àqueles homens no Sinédrio, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. É impossível confinarmos Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, a um espaço, a um lugar, a qualquer estrutura que nós possamos fazer para o limitar. Não é Deus que mora no templo. É o templo que apontava para Deus. É isso que Estevão defende. E quando veio o verdadeiro templo, que é Jesus, eles o rejeitaram. Quando o verdadeiro templo veio, eles o rejeitaram. John Stott diz que um único fio percorre toda a defesa de Estevão. O Deus de Israel é o Deus peregrino que não se restringe a um lugar. Um único fio percorre a defesa de Estevão. O Deus de Israel é um Deus peregrino que não se restringe a um lugar. O Altíssimo não vive em templos feitos por mãos humanas. Estevão expõe assim um erro profundo do coração do povo. Pensar que tinham Deus debaixo do seu braço. Pensar que podiam controlar a ação de Deus. Que Deus só podia agir conforme as suas inclinações, os seus pareceres, os seus gostos. Pensar que tinham Deus debaixo do braço, limitado às suas tradições, circunscrito ao seu templo, controlado ou circunscrito à sua religiosidade, aos seus costumes, às suas tradições.
Estevão diz que Deus nunca foi assim. E Deus não é assim. A ação de Deus não se vê limitada pelo povo. Ele move-se, Ele fala, Ele chama, Ele envia, Ele decide. E ninguém, absolutamente ninguém, o limita. Ninguém o pode limitar. É então que Estevão faz a aplicação do seu discurso com uma coragem que só o Espírito Santo pode produzir. Foi aqueles versículos que há pouco lemos. Ele olha para os líderes religiosos. Quase conseguimos imaginar Estevão olhar-lhes nos olhos. E diz-lhes a verdade que eles precisavam de ouvir. Que eles eram homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, e que resistiam ao Espírito Santo. Que assim como os seus pais rejeitaram os profetas, eles rejeitaram o justo. Rejeitaram Jesus. E era uma palavra muito firme, mas cheia de amor. A verdade que salva é muitas vezes a verdade que primeiro fere os nossos corações, que nos traz desconforto, que nos traz confrontação, que nos traz dor. Temos de pensar nesta acusação de Estevão e trazê-la para nós. Será que em algum momento nós também estamos a resistir ao Espírito? Será isso possível ainda? Será isso ainda possível para nós nos dias de hoje? Será que ainda nós, nos dias de hoje, de alguma forma, estamos a tentar ou procurar colocar Deus dentro das nossas caixas religiosas? Será que ainda achamos que Deus apenas agiu em determinada época? Ou age em determinadas épocas específicas? Será que ainda achamos que Deus só age através de determinadas pessoas? Ou agiu só em tempos em determinadas pessoas? Ou qualquer outra caixa que nós possamos criar? Deus não se limita. Deus não está limitado à nossa compreensão, às nossas limitações. Será que nós acreditamos que Deus só age quando faz o que nós queremos? Isso não é verdade. A ação de Deus é perfeita, mesmo quando Ele não age como nós queremos, e quando nós queremos, e onde nós queremos. Ele não se limita, irmãos. A história de Estevão obriga-nos a abrir o nosso coração para Deus. E a confiar que Deus é todo-poderoso e sábio e perfeito. Os versículos seguintes apresentam-nos o martírio de Estevão. O momento em que Estevão é morto. A defesa de Estevão, segundo os versículos 54 em diante, gerou fúria naqueles que o ouviram. O texto é muito figurativo. Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eles ficaram furiosos com Estevão. Ficaram mesmo muito furiosos. A preocupação de Estevão era apenas demonstrar que a sua posição, longe de ser uma blasfémia por desrespeito à palavra, antes, pelo contrário, honrava a palavra, glorificava a palavra. Isto porque o Antigo Testamento confirmava o seu ensino sobre o templo e a lei, especialmente ao profetizar sobre o Messias. Portanto, eram eles, e não Estevão, que estavam a negar a lei. Mas a reação do sinédrio, daquelas pessoas, é de uma raiva descontrolada. De uma raiva descontrolada. Eles, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. Mas no meio da fúria dos homens, de toda esta raiva, Estevão tem uma visão gloriosa de Deus. Estevão vê Jesus de pé.
O Filho de Deus está pronto para receber o seu servo fiel. No meio desta violência, deste cenário de horror, Estevão tem os seus olhos focados no céu. No meio da morte, os seus olhos estão cheios de vida, cheios de esperança, cheios de certeza e com o seu coração totalmente moldado por Cristo. Ele ora como o Senhor orou na cruz. Ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. A última palavra da vida de Estevão é uma palavra de perdão para com aqueles que o matavam, para com aqueles que o apedrejavam, que lhe provocavam uma dor intensa que o conduziu à morte. Diz o versículo 58 que, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Primeira vez que aparece esta personagem, que nós bem sabemos quem é. Ainda no versículo 1 do capítulo 8 diz: também Saulo consentiu na sua morte. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Versículo 3: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Estevão morreu por causa deste julgamento injusto, por causa deste cenário de apedrejamento. Mas a morte dele não é o fim. A morte dele, e os versículos seguintes provam-nos logo exatamente isso. A morte de Estevão é um começo, é um início de alguma coisa. Atos diz-nos no versículo 8, no versículo 1 do capítulo 8 que acabámos de ler, que naquele mesmo dia começou uma grande perseguição e a igreja foi dispersa. Começou a espalhar-se. Mas esta dispersão não foi um castigo. Não foi um castigo que Deus trouxe à sua igreja. Antes, pelo contrário, foi o cumprimento da palavra de Deus. O que parecia o caos tornou-se o início do avanço missionário da igreja. Aquilo que parecia uma perfeita derrota tornou-se a porta de entrada para Samaria e mais tarde para os confins da terra. Em Atos 1:8 nós lembramos das palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, que dizia: e descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Jesus dizia aos discípulos que a igreja iria testemunhar não só em Jerusalém, mas como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O que vemos neste capítulo 8, ou decorrente deste episódio com Estevão, é a igreja a colocar os seus pés num trampolim e a saltar. A igreja está a fincar os seus pés neste trampolim e está a saltar para os confins da terra, para chegar até nós. É isso que está a acontecer com o Evangelho. O Evangelho vai chegar, através desta dispersão, a Samaria. Um povo mestiço. Um povo judeu, mas com algumas misturas gentias. Mas nos capítulos seguintes, irmãos, o Evangelho chegará mesmo a povos gentios, como vamos ver. Portanto, a morte de um homem abriu o caminho para a vida de muitos. Aquilo que poderia ser visto como uma tragédia tornou-se estratégia divina. Foi a ação de Deus para que o Evangelho prosseguisse. Lembramos que para o povo de Israel a palavra dispersão era uma coisa muito cara. Quando o povo foi disperso, isso era significado de castigo. Deus permitiu a dispersão como consequência da desobediência do povo. Mas agora não há nenhuma desobediência. Agora é a fidelidade de Estevão que provoca esta dispersão. Porque Estevão foi fiel, a dispersão iniciou-se. Não é uma forma de castigo. Esta dispersão não é uma forma de castigo. É o cumprimento do propósito de Deus para fazer chegar o Evangelho a lugares onde nunca tinha chegado. Podemos dizer que tudo colabora para o cumprimento dos desígnios divinos na sua igreja
e no seu povo. Em jeito de conclusão, o que é que este episódio nos ensina, afinal, para nós? Povo de Deus no Silveiro, nos dias de hoje. Ensina-nos que Deus cumpre sempre os seus planos. Sempre. Sempre. Nada o impede. Nenhum tribunal, nenhuma tradição, nenhum perseguidor, nenhum sofrimento, nada. Este episódio lembra-nos que Deus usa aquilo que nós nunca escolheríamos. Dificuldades, rejeições, dispersões, perdas, dor, pessoas imperfeitas. Na nossa perspectiva humana, tudo isto parece negativo, tudo isto parece demasiado mau, como mencionámos ao início, mas nas mãos de Deus é um instrumento para o avanço do Evangelho. Ensina-nos ainda que a igreja que Deus usa é uma igreja cheia do Espírito. Estevão era cheio do Espírito. Falava com uma ousadia tremenda. Ninguém o podia contrariar. Esta é a igreja que Deus usa. A igreja cheia do Espírito, que permite que Deus controle a sua vida individual de cada um de nós e a vida corporativa da igreja. É essa igreja que Deus usa e é essa igreja que nós queremos ser. Uma igreja cheia do Espírito, com coragem, com sabedoria e com amor para testemunhar de Cristo Jesus, mesmo quando custa, mesmo quando dói. A pergunta para nós então hoje é muito simples e muito profunda. Confiamos que Deus sabe o que está a fazer, mesmo quando nós não entendemos? Confiamos? Irmãos, o texto escolhido, esta é uma das grandes vantagens de pregar expositivamente, é que o texto estava escolhido para hoje. Nós não escolhemos. Estava escolhido. Estevão não sabia que a sua morte iria desencadear o avanço da missão. Estevão não sabia que Saulo estava ali. Estevão não sabia que Saulo estava ali a ouvi-lo e que um dia seria o maior missionário da igreja. Estevão não sabia. Estevão não sabia que a sua fidelidade ia ecoar pela história inteira até aos dias de hoje. Eu não sabia. Eu não sabia que ia ser relatado este episódio. Eu não sabia que nós estaríamos a pregar hoje sobre o seu exemplo, sobre a sua fidelidade. Eu não sabia. Ele só sabia uma coisa: que estava nas mãos de Deus. E isso bastava. Isso bastava. Quão bom é estar só nas mãos de Deus. Que este texto nos encontra assim, confiantes, fiéis, cheios do Espírito, dispostos a ser usados por Deus, onde Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. Porque o Deus que caminhou com Abraão, que sustentou José, que levantou Moisés e recebeu Estevão, continua a escrever a história da sua igreja. E nós fazemos parte dela. Nós fazemos parte dela. Então que Ele nos encontre prontos, porque os seus planos nunca falham. Amém.